Do crime. Vamos lá, a gente começa então aqui Henrique Corleone e Jennifer. a gente vai comentar agora uma parte do direito penal até o artigo 30 e poucos aí, né? Nós vamos tratar agora do crime e alguns elementos, a relação de causalidade. Lembrando que o crime, ele é fato típico, ilícito e culpável. São três elementos que formam o crime. Isso é uma teoria da Alemanha, é assim, desse jeito mesmo, não tem o que fazer, tem que gravar, né? Você pode concordar ou não, mas o crime é composto por três elementos: fato típico, ilícito e culpável. E aí a gente começa na relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, somente quem deu causa é que responde pelo tipo penal. Aí você coloca geralmente, por exemplo, quem numa questão de lixamento na rua de uma pessoa, igual o caso de uma mulher que foi lixada porque confundiram ela com uma pessoa que alguém tinha dito que pegava crianças. Então, todo mundo que bateu nela foi causa da morte dela. Então responde ali pelo menos pela tentativa, né? Então considera-se aí essa teoria chamada teoria sine qua non ou teoria da equivalência das condições causais, e considera-se causa ação ou omissão que faz o resultado acontecer, né? Então é a teoria aí quanto à relação que liga o fato do agente ao resultado. Agora vamos para segundo parágrafo, que é a chamada superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, uma superveniência de causa relativamente independente, nós temos que entender o seguinte: nós estamos falando de duas causas, né? Por exemplo, uma pessoa deu um tiro em alguém, aliás, uma pessoa deu açúcar para quem era diabético. Aí a pessoa já tinha uma causa, que era diabetes. E aí ela tomou o açúcar e morreu. Se o outro sabia que ela era diabética, o outro atuou como uma causa que é preexistente, que é dependente, né? Porque foi isso que matou, foi o açúcar que matou, e a pessoa sabia. Se ela sabia que o outro tinha diabetes, ela responde pelo homicídio. Se ela não sabia que o outro tinha diabetes, ela não responde pelo homicídio, não. Então é a causa chamada pré-existente. Tem a causa chamada de concomitante ou simultânea, que é uma causa que acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, você dá um tiro na pessoa e ao mesmo tempo cai um raio nela, né? Ou você dá um tiro nela e passa um carro em cima dela também. Se você dá o tiro nela e passa um carro em cima na rua, é concomitante, você responde também, tá? Então, a preexistente e a concomitante, você responde quando ela tem esse desdobramento aí natural. Agora, a superveniente significa uma coisa que vem depois. O nome é estranho, mas você tem como discernir isso, né? Por exemplo, o exemplo que eles dão é da ambulância mesmo, né? Deu tiro na pessoa, a ambulância vai levar a pessoa, bate no poste e mata. Aí a pessoa não responde pelo homicídio consumado, não, responde só pela tentativa. Por quê? Que houve a quebra do nexo de causalidade. Segundo essa teoria que nós estamos vendo, que é do parágrafo 1º, que é a teoria da causalidade adequada. Então quebra o nexo e a pessoa responde só pela tentativa. Agora, você tem que só fixar, que pode ser que a doutrina procure saber se você conhece casos em que não quebra o nexo. Por exemplo, a infecção hospitalar, a infecção generalizada, essas duas as bancas costumam cobrar, falando que não quebra o nexo de causalidade. Então você tem que lembrar isso. Então é uma questão superveniente, que vem depois, o nome superveniente significa isso, e ela não quebra o nexo de causalidade. Mas se for, por exemplo, o cara foi para o hospital e pegou fogo, hospital, aí ele responde só pela tentativa, não responde pela morte. Agora,
a gente vai tratar do chamado nexo de causalidade normativo, em que você tem a chamada figura do garante. Vamos lá, relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí, a omissão ela é penalmente relevante quando ele devia agir, mas não só quando devia, quando também podia agir. Porque imagina que o cara é pai de uma criança, mas ele teve acidente, quebrou a perna, não consegue andar, não consegue fazer nada, não consegue ligar para o telefone, então não tem como punir ele, né? Ou então quando tem um fogo alastrando tudo que o bombeiro não consegue mais entrar, né? Até acontece isso. E aí você vai punir ele por isso, né? Não tem como, não pode punir ele. Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A lei diz o seguinte: o enfermeiro, você tem que cuidar da pessoa que está doente. Vigilante, você tem que cuidar do patrimônio, você tem que vigiar. Né? Professora, você tem que proteger a criança que está estudando contigo. É a lei que diz isso e você tem que, então, cumprir a lei, né? Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou seja, de outra forma, a pessoa, ela quer tentar impedir esse resultado aí, ela assumiu o risco. Por exemplo, o exemplo que costuma dar na doutrina é a pessoa que vai na praia, né? Tá lá na praia com o menino e aí pede um vizinho para olhar, um amigo do lado assim, né? O amigo aceita de olhar, então de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou também a babá, que a babá não é lei, que senão seria inciso A, a linha A, né? Então a letra B é que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Agora vamos para a letra C. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Ou seja, esse aí é o chamado de ingerente, o pessoal fala, né? Por quê? Com o comportamento dele, ele criou o risco de acontecer o resultado. O exemplo é a pessoa que põe fogo num cinema, ela fuma, né? Então, se ela está fumando, ela causou ali o quê? O cara da Boate Kiss é o melhor exemplo, né? Que o cara pôs fogo lá, por meio daqueles negócios lá, eles tava lotada a boate, lotado, acima do limite de capacidade de pessoas, e o cara ligou lá um negócio de explosivo lá, né, para fazer um show pirotécnico, não podia, lugar fechado, e aí ele criou esse risco que tinha que proteger, salvar as pessoas, porque ele é o ingerente. Então é o cara que ele é responsabilizado por esse nexo de causalidade normativa aí do parágrafo 2º do artigo 13. Agora, artigo 14, disse o crime consumado. Primeiro, consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Ou seja, consumado é quando os elementos da definição legal. Por exemplo, homicídio. Quais são os elementos da definição legal? É a pessoa com a vida destruída, cadáver, né? O furto é o bem que foi subtraído. O estelionato, houve um prejuízo, houve um induzimento ou mantém em erro alguém, houve aí um ardil, um artifício, então são os elementos do tipo. Mesma coisa, se for, por exemplo, pensar um tipo peculato, tem que ter o elemento que é o quê? A subtração ou apropriação lá do bem, né? Então, o consumado, quando consumou, é quando atingiu tudo isso, né? Então, por exemplo, assim, sequestro. Para consumar o sequestro, tem que pelo menos o quê? Tem que sequestrar a pessoa. Então, se não conseguiu sequestrar, não está consumado, ele está tentado. Agora vamos para a tentativa, inciso 2 do artigo 14. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, esse é o tentado. Você vê que o tentado, o cara tentou ir até o limite onde conseguiu. Mas às vezes ele era ruim de mira ou alguém chegou e atrapalhou o crime. Aí, então, seria tentado, né? Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, a pena da tentativa, ela tem uma redução aí, né?
Então vai favorecer a pessoa. Quanto mais longe a pessoa chegou do crime, mais reduzida vai ser a pena. Quanto mais próximo chegou da consumação, mais a pena, menor a redução, claro, né? Então, salvo disposição em contrário, você pune a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porque tem caso que a tentativa ela é irrelevante, é igual no caso de falta grave do preso. A tentativa ou a consumação é punido com a mesma pena. Agora a gente vai para algumas disposições que elas são um pouco complexas. É o desistência voluntária e arrependimento eficaz do artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Ou seja, o agente ele tem que voluntariamente desistir de prosseguir na execução porque ele quer não continuar, ou ele impede que o resultado se produza. Por que ele impede que o resultado se produza? Porque ele foi lá, por exemplo, e deu um tiro na pessoa, mas ele salva a pessoa. Então você tem que fazer diferença, que é bem difícil, é da desistência voluntária para arrependimento eficaz. É uma diferença complexa, porque a desistência voluntária, ela é o quê? O cara poderia continuar executando, ele parou na execução. Então essa é a desistência voluntária. O arrependimento eficaz, ele praticou todos os atos executórios, não tem mais nenhum ato mais. Só que ele não deixa consumar. Então tem essa diferença aí. Um foi até o último limite da execução, tipo o último tiro, deu o último tiro. E o outro, que é o arrependimento eficaz, ele foi até o último tiro. E a desistência voluntária, ele começou a bater na pessoa, mas ele foi e parou. Não vou bater não. Então você tem que olhar esses dois. Agora, se consumar, não aplique esses benefícios não. Esse benefício é tão bom que se ele, por exemplo, foi roubar o cara e atirou no pé do cara e depois ele largou para lá, deixou, ele vai responder só por lesão corporal. Ele deixa de responder pela tentativa de latrocínio, que tem uma pena altíssima, que o latrocínio a pena é de 20 a 30 anos, uma das maiores penas, né? Então ele responde só pela lesão corporal, que tem uma pena pequenininha, que é de a lesão leve no caso, né? Dependendo assim, vamos supor que causou só uma lesão leve, de 1 a 2 anos mais ou menos aí. Olha para você ver que é uma coisa muito favorável, né? Então, ele só que tem que ter a voluntariedade, não precisa ter espontaneidade não, tá? Então essa é a desistência voluntária, arrependimento eficaz, chamada de ponte de ouro, né? Pelo von List. Agora, arrependimento posterior, ele não é tão bom quanto os de cima, mas ele é bom. O que diz o artigo 16, Jennifer? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, o crime não pode ter violência, que é soco, chute, mordida, não pode ter grave ameaça, que é falar, vou te matar ou fazer gesto. Se o cara reparar o dano, que ele, por exemplo, quebrou o carro, né? Ou ele restitui a coisa, ele praticou furto e entrega o cara. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, tipo assim, o MP foi lá e ofereceu denúncia. Ele ainda pode fazer isso, que vai se dar bem. Só que tem um ato do juiz chamado recebimento da denúncia ou da queixa. Esse ato do juiz, se acontecer, acabou. Aí para ele não vai ter essa redução de pena, não. O ato tem que ser voluntário dele e a pena é reduzida de 1 a 2/3. Então é uma causa que reduz a pena. Não é bom igual de cima, por isso que o apelido é ponte de prata, né? Agora vamos para o crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Ou seja, não pune a tentativa porque a ineficácia do meio ela é absoluta. Por exemplo, você vai tentar matar alguém com uma espingarda de chumbinho. É muito difícil, né? Não vai, né? Às vezes bate até na roupa, nem entra na pele. Então o meio é absolutamente ineficaz. O objeto é impróprio, ou seja, dá um tiro no cadáver, né? Quer matar o cadáver, dá um tiro, não vai responder por homicídio. Aí é impossível consumar o crime. Não vou falar as teorias aplicáveis não, porque o concurso seus da Polícia Penal não cobra esse nível, né? Aí agora vamos para o 18. Disse o crime doloso. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Então, crime doloso, o agente quis o resultado é o dolo direto. Ou assumiu o risco de produzir é o chamado dolo indireto. Quando ele quis o resultado é o exemplo do cara que atira em alguém para matar. Quando ele assume o risco de produzir é a pessoa que está na contramão dirigindo para fazer gracinha e bêbado e numa alta velocidade. Ela sabe que ela vai acabar pegando alguém. Então é assumir o risco de produzir. Também é aqueles cara que esses vídeos de ciclista que o cara ele sai atropelando todo mundo, ele corre o risco de matar alguém, então ele assumiu o risco, esse é o dolo eventual. E o crime culposo? 2. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então culposo são 3 modalidades aí, né? Por uma quebra do dever objetivo de cuidado, a imprudência é quando ele tem um fazer que é com descuidado, um fazer descuidado. A negligência é um não fazer. É muito parecido, que às vezes segue de uma imprudência, segue uma negligência. Mas, por exemplo, negligência, você tem que deixar a panela ali, fechar a panela, né? Se usou e tal, usou o gás, desliga, mas aí deixa ligado, fica uma criança lá perto, a criança intoxica. Então, negligência é porque esqueceu. Imprudência, viu que o carro está com pneu ruim, aí pega, né? Pode causar acidente a alguém, acontece muito. Imperícia, a pessoa não tem o conhecimento técnico, não tem a mera repetição do dia a dia. Então é imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, para ser crime, a pessoa, se for crime doloso, vai estar previsto o crime doloso sempre, tipo, vai falar lá a pena e pronto, acabou. Agora o culposo tem que estar expresso. Se não tiver expresso, o crime ele é doloso e pronto, acabou. Agora a gravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houve causado ao menos culposamente. Ou seja, a pessoa que causou um delito, ela tem que responder culposa ou dolosamente. E se tiver previsão legal de culpa, ela responde culposamente. Agora, erros sobre elementos do tipo. Aí a gente entra numa parte que fala sobre os erros, erro de tipo, erro de proibição, né? E aí eu vou tentar falar, isso não é muito simples, mas nós vamos trabalhar aí essa parte. Aliás, eu vou fazer até um outro áudio, porque a tendência é de não cobrar isso na prova. Mas aí nós vamos fazer depois do 20 ao 29 o próximo áudio, tá? Só para a gente ter uma dimensão legal aí.